Boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Louvamos a Deus por mais um dia na sua presença, mais um dia com a graça bendita do Senhor Jesus. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. E louvamos o Senhor porque mais um dia Ele nos deu o privilégio e a oportunidade de vivermos na sua presença. Queridos irmãos e amigos, bom é o Senhor para com Israel, para com os que são puros de coração. E nós, nesse tempo de grande tribulação sobre o mundo, sobre o Brasil, nós temos visto a mão de Deus se manifestar em nossas vidas, na vida da igreja. Temos visto os milagres do Senhor se manifestando na vida do seu povo. Por isso costumamos dizer que a crise é boa, porque na crise Deus se manifesta. Na crise nós buscamos ao Senhor. Na crise nós temos duas oportunidades. Temos os perigos e temos a oportunidade de passar por cima dos muros e vencer a crise. Nesse tempo, Deus tem trazido o seu povo para perto dele e o seu povo tem vencido as crises, buscando a ele, confiando, crendo, olhando a sua palavra, olhando para o Senhor. Como diz o livro dos Hebreus, no capítulo 11, Moisés, pela fé, saiu do Egito e ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Esse é um tempo, queridos, que temos que estar como Moisés, olhando para o invisível, olhando para o Senhor, o grande e autor da nossa fé. Nós louvamos a Deus porque somos bem-aventurados, como disse o Senhor Jesus a Tomé, porque você viste, você creu, mas bem-aventurados que não viram e creram. Então, queridos irmãos, eu e você somos bem-aventurados, porque não vimos o Senhor em carne e osso, mas temos crido e recebido da sua glória. Seja muito bem-vindo, você que está chegando. Nós vamos orar. Temos uma lista intensa de irmãos com enfermidades diversas, e vamos clamar ao Senhor, colocando diante dele a vida dos queridos irmãos, pedindo que o Senhor toque, que o Senhor cure. Vamos pedir ao Senhor, queridos, que nesse tempo o Senhor renove os dons de cura para a sua igreja. O texto que estamos estudando, o livro de Atos, havia muitas curas naquele momento da igreja, havia um avivamento poderoso, o Espírito se manifestava de tal maneira que muitos eram curados. O Deus é o mesmo, ele não mudou, o Espírito Santo é o mesmo. Nós precisamos buscá-lo com perseverança e crer que a mão do Senhor continua se manifestando. E nesse tempo do fim, Deus quer restaurar os dons na sua igreja. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos colocar diante do Senhor a vida da igreja, a vida dos enfermos, diversos enfermos, os irmãos que têm colocado pedido no grupo da igreja. Os irmãos já sabem, e vamos continuar orando pelos demais enfermos. Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, te glorificamos e te exaltamos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela tua bondade, a tua graça, ó Deus, que nos alcançou, a tua graça que nos chamou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Evangelho. E nós te adoramos nesse dia, nessa noite. Te bendizemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Ó Pai, muito obrigado pela graça do Senhor em nós, pela graça do Senhor na vida da igreja, a tua assistência, Senhor, na vida do teu povo. Ó Deus, te adoramos. Adoramos o teu santo nome, te glorificamos e te exaltamos, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja local aqui no canal do Anil.
Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja, o corpo de Cristo, espalhado no Brasil e no mundo. O Senhor tem realizado milagres, curas. O Senhor tem libertado vidas, Senhor, ao longo, ó Deus, desse tempo de quarentena. O Senhor tem salvado almas. Os testemunhos são diversos e milhares, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome. Ó Deus, pedimos a tua presença, fica conosco nesse tempo. Revela-nos a tua palavra. Senhor, abre os olhos do nosso coração para que possamos perceber, enxergar como a tua mão tem trabalhado, Senhor. Abre nossos olhos para perceber a tua palavra. Ó Deus, aquilo que está por detrás das letras, que a mão do Senhor fale conosco essa noite, revela-nos a tua palavra, enche o nosso coração e vivifica-nos, Senhor, com um poderoso avivamento. Ó Deus, nesse tempo do fim, precisamos de coragem dobrada, precisamos, Senhor, de ânimos dobrado, precisamos de uma fé renovada, ó Deus, fundamentada, fortificada no Senhor Jesus. Ó Deus querido e amado, ajuda-nos a olhar e ver o invisível, para a glória e louvor do teu nome. Ó Deus, aviva na igreja os dons de cura, Senhor. Dá-nos os dons de cura, revela-nos, manifesta-te no meio do teu povo, Senhor, que haja milagres e sinais. Ó Deus, durante a semana, nas famílias, Senhor, em nome de Jesus, visita nesta hora, ó Pai querido, a tua serva Márcia, toca na tua filha e cura para o louvor e glória do teu nome. Visita a tua serva Silvia Simões, ó Deus, tua serva Eliane, toca nas tuas filhas, Senhor, e cura para o louvor da tua glória, manifesta o teu poder e a tua graça, trazendo cura sobre as tuas servas, Senhor, tocando e curando para o louvor da glória do teu nome. Ó Deus, jogamos pelo teu servo Badu, teu servo Marcos Vinícius, ó Deus, tua filha Nirene, tua filha Ana Paula, Senhor, toca nos teus filhos com tua mão bendita, dispensa, Senhor, a tua cura, ó Deus, diversas doenças, ó Deus, mais variadas possíveis, o sistema de saúde sobrecarregado, Senhor, contamos com o Senhor e a tua graça, rogamos com o teu poder, ó Deus, de curar e restaurar e restabelecer em nome de Jesus. Visita, Senhor, o meu pai, o seu Galdino, sua esposa Marilda, toca, Senhor, naquele casal de anciãos e restaura e cura pelo teu poder e graça. Concede a eles saúde, Pai, em nome de Jesus. Toca na vida da minha mãe, tua serva irmã Sônia. Cura, Senhor, também a tua serva ali daquele reumatismo. Restaura, Senhor, a sua saúde. Visita a irmã Zilda também nesta hora. Toca a tua serva, manifesta ali o teu poder e graça. Tua serva irmã Sônia, teu filho Luiz Giovanelli. Meu Senhor amado, manifesta a tua bondade e graça nos teus servos. Teu filho Marcelo, Senhor, toca no teu filho esta hora. Cura, Senhor, o pâncreas do teu filho, remove aquele câncer. Jesus querido, toca e cura pelo teu poder e a tua graça. Visita teu filho Ricardo, Senhor, ali em Santo André. Ó Deus, precisamos de um milagre para o teu servo. Que a tua mão bendita e poderosa possa visitá-lo nesta noite, tocar e curar e restaurar o teu filho para o louvor e glória do teu nome. Visita a sua casa, a tua serva Tamara, seu filho Pedro. Renova e restaura os teus filhos ali, Pai. Teu servo Josué Martins, tua filha Maria José, renova as forças, toca na coluna da tua serva, Senhor, e cura e restaura. Ó Deus, traz alívio, traz renovo aos teus servos, renovo, Senhor, na vida física, emocional, espiritual, em o nome de Jesus. Ó Deus, lembramos da tua filha Júlia lá no Uruguai, toca, cura e liberta a Júlia, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, que ela possa retornar ao Brasil completamente restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Renova as forças de Natan, Alessandra, João Pedro. Ó Deus amado, que a tua glória se manifeste na vida desta família, em nome de Jesus. Ó Deus, jogamos pelo Charles, que está internado com Covid. Ó Deus, e os demais, ó Deus, enfermos, ó Deus do Covid, Pai, tem misericórdia
Milhares têm morrido no nosso país e pelo mundo afora. Deus, freia essa pandemia, tem misericórdia do nosso país. Dá a direção, os cientistas que estão estudando as vacinas, Senhor, orienta, dirige, que haja uma cura, Senhor, de maneira eficaz, Senhor, em vacinas, em nome de Jesus, e que haja disponibilidade para toda a população, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Clamamos, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia e socorre a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, socorre o nosso país, a nossa nação, visita o presidente da República, os ministros de Estado. Ó Deus, visita o Congresso, o Senado, orienta e dirige, Senhor, as leis, os projetos. Meu Senhor, visita cada governador, cada prefeito de cidade. Meu Senhor, afugenta todo espírito de roubalheira, ó Deus, de assalto dos cofres públicos. Meu Pai amado, tenha misericórdia dos menos favorecidos, dos mais pobres. Que haja divisão justa, Senhor, do alimento e que não haja fome em nosso país. Clamamos pela tua misericórdia e graça, Senhor. Ó Deus, fica conosco, alcança os corações dessa noite, usa essa palavra, fala aquele que está em trevas, Senhor, aprisionado, que a tua palavra possa trazer libertação. Abre os olhos, tira as escamas dos olhos, visita aquele que está angustiado, Senhor, perturbado, querendo suicidar-se. Que essa palavra possa chegar ao seu coração e trazer luz para a glória do teu nome. Ó Deus, que a fé seja aumentada para o louvor da tua glória, que vidas, Senhor, possam ver no Senhor Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Seja muito bem-vindo, você que chegou durante a oração. Louvado seja Deus. Deus fale ao teu coração essa noite. Deus fale ao meu coração. Nós vamos continuar meditando no livro de Atos. Nosso tema principal é a teologia de missões no livro de Atos. E hoje temos um tema que são os exemplos a serem seguidos da igreja em Jerusalém. Igreja em Jerusalém, embora ela não abriu a sua visão para os gentios de maneira clara, de maneira correta, porém temos bons exemplos da igreja em Jerusalém que devemos seguir. Exemplos esses marcantes que fizeram um alvoroço na cidade de Jerusalém, naquele período da igreja, ali no primeiro século. Eu quero ir com os irmãos hoje no capítulo 2 de Atos, lá no versículo 42, se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Se você ainda não pegou, está em casa, por favor, pegue sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, para que você então possa anotar e depois possa rever. E quando nós anotamos aquilo que ouvimos e lemos, nós gravamos com mais facilidade. Por isso, devemos sempre anotar as nossas mensagens. Tudo aquilo que ouvimos, nós em nossa igreja local, no canal do Anil, de uns anos para cá, nós mudamos o nosso layout. Nós vendemos os bancos, compramos cadeiras e mesas, para que os irmãos então possam ter apoio para escrever. Fizemos uma mudança. Se você vier ao Anil, irmã Sandra, há muitos anos que não veio ao Anil, irmã Luciene, irmã Janete, se vocês nos fizerem uma visita, vocês poderão ver que houve mudanças aqui na igreja local. E a ênfase exatamente para o aprendizado da palavra. E aí você, quando vai à nossa reunião, você precisa levar sua Bíblia, caderno e caneta para anotar aquilo que a gente vai expor, aquilo que a gente vai estudar. E você é muito bem-vindo quando vier ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Por favor, faça-nos uma visita para que a gente tenha ali um tempo de comunhão. Queridos, Atos 2, 42 a 47, diz aí como viviam os convertidos. E esse é um texto magnífico. É um trecho pequeno, porém nós temos aí 4 pilares de extrema importância
na vida da igreja. Quero ler o texto com os irmãos e depois então a gente vai pontuar os 4 pilares de extrema importância para a vida de uma igreja local. Atos 2, 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Esse é o trecho maravilhoso e nós temos aí 4 pilares. Os 4 pilares, eles aparecem já no versículo 42 e depois eles então se repetem ao longo do texto. E o primeiro pilar, queridos, é o pilar, a perseverança na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é um pilar que nenhuma igreja pode deixar de ter. A doutrina dos apóstolos. Mas ela também precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina não pode ser algo esporádico, uma vez no ano. Não, tem que ser algo diariamente, diuturnamente. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas eles também perseveravam na comunhão. Segundo pilar de extrema importância nesta igreja era a comunhão entre os irmãos. E o texto diz que eles perseveravam na comunhão. Comunhão aí é koinonia, fraternidade, compartilhamento. Algo de extrema importância, queridos irmãos, na vida de uma igreja local. Não pode deixar de haver nem doutrina dos apóstolos, nem comunhão. Mas também não pode deixar de haver o partir do pão. O terceiro pilar da igreja ali em Jerusalém era que eles perseveravam no partir do pão. Não havia necessitado algum no corpo da igreja, não havia ninguém passando fome. Não havia discrepância enquanto um sobejava e para o outro faltava. Não havia isso. Havia divisão no alimento. E o texto diz que eles todos os dias partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Oh, glória! Queridos irmãos, havia ali um frescor do início da igreja, havia um avivamento poderoso que capacitou aquela igreja para perseverar em todas essas coisas. E o último pilar daquela igreja é que eles perseveravam nas orações. Esse pilar também não pode faltar de jeito algum. E qualquer igreja que quer ser uma igreja modelo, uma igreja relevante nos nossos dias, ela não pode deixar de lado esses 4 pilares. Hoje vivemos um tempo de muitos ensinamentos errados, um tempo de muitas heresias. Portanto, qualquer igreja que pretende ser uma igreja modelo na sociedade, na comunidade local, ela precisa perseverar na doutrina, mas ela também precisa ter uma profunda comunhão entre os irmãos. E aí nós lembramos o que Jesus disse lá em João, que o mundo há de crer que Jesus foi enviado do Pai, quando o mundo ver a nossa unidade. E aonde há unidade, há essa comunhão, e ali também a cura, como diz o Salmo 133,
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor derrama o óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Ali o Senhor, ele impetra a sua bênção, ele ordena a bênção. Queridos irmãos, aonde há doutrina e a comunhão, a cura. E nós vamos ver as curas e os milagres, a cura do corpo físico e a cura da alma. E muitos já têm dito que a igreja é uma comunidade terapeuta. Recentemente, o pastor Vanderlei me mandou um texto de um médico amigo aqui de Macaé, dizendo que a igreja precisa voltar às reuniões com as devidas adaptações, pelo fato de muitos estarem adoecendo, e a igreja é uma comunidade terapêutica. Quando estamos juntos, queridos, a cura, no simples fato de estarmos expondo a doutrina dos apóstolos, estarmos em comunhão, unidos num só Espírito, a manifestação do Espírito Santo ali traz cura para a alma. Nós, domingo passado, tivemos a última reunião do mês, com o último grupo. Ó, queridos irmãos, como tem sido edificante cada uma das reuniões, com poucas pessoas, ainda não temos tido louvores, apenas oração, testemunho e palavra. Pouca palavra, porque os irmãos estão testemunhando. Agora, no próximo mês de agosto, a gente vai então fazer uma pequena mudança, uma vez que todos tiveram a oportunidade de falar e compartilhar desse período de pandemia, e eu fui profundamente edificado, sobretudo, queridos, de ver o cuidado de Deus com a vida da igreja. Cada irmão, cada testemunho que foi dado, edificou a minha vida. Isso é cura da alma, isso é restauração da fé, isso é motivação, energia de Deus, querido, para nós continuarmos seguindo nesse mesmo caminho, em saber que estamos no caminho correto, no caminho certo, quando olhamos a palavra, quando oramos, intercedemos e compartilhamos as lutas, batalhas e as vitórias que o Senhor Jesus tem dado à sua igreja, os milagres. Queridos irmãos, Deus curou muita gente nesse período, sobretudo do Covid. A mão de Deus está sobre o seu povo, sobre a sua igreja, guardando e fortalecendo. Os irmãos lembram lá em março, quando começamos as lives, o primeiro texto que abordamos foi o Salmo 91, e ali abordamos como o Senhor guarda de dia e da noite, guarda da peste perniciosa. E nós falamos, queridos irmãos, aqueles que partirem, foi aqueles que o Senhor quis levar. E aí não há nenhum problema nisso, porque preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Está lá no Salmo 116. Muito bem, queridos. Nós vamos começar olhando aí o primeiro pilar. Tem muita coisa jóia, e eu quero começar pensando nessa palavra perseveravam. O que é perseverar no seu entendimento? Perseverar, querido, é continuar todo o tempo num lugar. E esse é um tempo que as pessoas não perseveram em quase nada. Sobretudo, membros de igrejas vivem trocando de um lado para o outro, achando erros aqui ou ali, como se o problema fosse na comunidade, quando muitas das vezes o problema está na própria pessoa, porque erros nós vamos ter em todas as comunidades, porque cada uma delas é composta de seres humanos que pecam todos os dias, que erram. Ah, queridos irmãos, e aí as pessoas saem de um canto para o outro, pensando que vão para um lugar melhor, quando na verdade só vai mudar o endereço. Os problemas serão o mesmo, mas há uma troca o tempo todo porque elas não perseveram no lugar que elas estão, e aí porque não perseveram na doutrina, na fé, elas acham que o problema está
no local que ela congrega, ela não consegue olhar para dentro de si própria e achar os erros dentro do próprio caráter e perceber que quem precisa mudar é ela e não ela mudar de local. Porque quando muda de local, só muda o endereço. Se ela não for renovada por dentro, se ela não for renovada na sua fé, ela então vai continuar com as mesmas mazelas, as mesmas reclamações, os mesmos achismos. Perseverar, querida, é continuar todo o tempo em um lugar. Perseverar é ser constantemente atento a alguma coisa. Perseverança, você estar atento o tempo todo à palavra de Deus, atento o tempo todo naquilo que Deus está fazendo, no mover de Deus na tua vida, na vida da igreja. Isso é perseverança. Perseverança é mostrar-se corajoso na hora que as lutas vêm, que as batalhas surgem, na hora que a crise aparece. Perseverar é ser corajoso nesta hora, querido. Perseverança também é estar em constante prontidão para alguém. Você deve estar constantemente em prontidão para Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser um vaso de honra para a glória de Deus. Isto é perseverança. Queridos irmãos, como falta perseverança na vida da igreja nesse tempo, nesse momento, em diversas áreas, falta-nos perseverança. Perseverança é ser constantemente diligente, constantemente cuidadoso com as coisas de Deus, cuidadoso na evangelização, cuidadoso nas ofertas missionárias, cuidadoso nos dízimos e nas ofertas alçadas, cuidadoso na comunhão com os irmãos, cuidadoso com a família, os filhos, a esposa e o marido. Isso é perseverança. Constantemente diligente. Queridos, perseverança também é comparecer assiduamente a todos os exercícios. Aqueles que frequentam academias, agora que estão voltando às academias, muitos começam, fazem a inscrição, pagam e nunca mais voltam. Alguns voltam uma, duas vezes, desistem, abandonam. O conceito de perseverança também é isso. Comparecer assiduamente em todos os exercícios. Alguns irmãos não conseguem ser assíduos em todas as reuniões. E aí, como nós sempre, de um tempo para cá, temos pregado de maneira expositiva, né? Pegamos um texto, um tema, e ficamos nele durante um período. Aqueles que não perseveram assiduamente as reuniões, a mente deles fica toda picada. Porque ele pega uma mensagem hoje, falta uma amanhã, aí vem a outra, depois falta duas. Conclusão, todos os assuntos que estudamos, na mente dele, fica tudo aos pedaços. E aí quando vem a luta, a batalha, a tribulação, ele não tem todas as ferramentas, ele não tem todas as peças da armadura para vencer as lutas e batalhas. Por isso, se você quer ser um cristão firme, que permanece de pé, querido irmão, querida irmã, você precisa ser assíduo a todos os exercícios espirituais. Nesse momento, né, nós estamos com uma pequena fração reunida por domingo. Porém, se você faltar o teu domingo, você só poderá voltar no próximo mês. E aí a coisa piora mais ainda. E se você não está assistindo às lives, você vai ficar mais enfraquecido ainda. Porém, nessa noite, eu digo a você, não perca as reuniões pela internet, não perca o seu dia de reunião, porque ali tem havido cura da alma, do corpo, ali há comunhão, ali há testemunho, e a sua fé certamente será fortalecida. Não dispense a reunião. Queridos irmãos, esse é um conselho pastoral que eu dou a você
Nessa noite, seja você membro em nossa comunidade ou não, ou em outra comunidade, vá à sua igreja, não falte a reunião, seja assíduo para que você então possa ter um aprendizado completo. A sua mente fique com o assunto de maneira completa, de forma que você possa crescer na fé. E só vai crescer na fé quem consegue perseverar na doutrina dos apóstolos. Quem não persevera, querido, na doutrina, não cresce de maneira salutar, de maneira saudável. Nesse primeiro pilar, que é a doutrina dos apóstolos, a palavra doutrina aí é didaquê, a instrução dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Queridos irmãos, o que os apóstolos deram àquela igreja foi o conteúdo fundamental para o crescimento espiritual e amadurecimento dos novos crentes. E nós já temos uma crise em nossos dias, porque está difícil acharmos algumas comunidades que há uma doutrina dos apóstolos sadia, sã, bíblica. Não é à toa que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Queridos irmãos, era a escritura revelada de Deus através do Senhor Jesus, no período que eles andaram com Jesus, mas também era a escritura do Antigo Testamento. Toda a escritura do Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, era o que os apóstolos ensinavam ao povo naquele momento. Mas a revelação que Jesus trouxe e entregou a eles ainda não estava escrita, porém estava tudo fresco na mente, no coração dos apóstolos. E eu quero ler com vocês alguns textos. Vamos primeiro a João, Evangelho de João, versículo 14. Jesus aí está lembrando os apóstolos o que ele está ensinando e que o Espírito Santo traria novamente à mente deles. O Espírito Santo faria lembrar. João, capítulo 14, verso 26. Abra aí, por favor. Os capítulo 14, 15 e 16 de João são os dias finais de Jesus com os discípulos, né? São os capítulos aí de despedida de Jesus. E Jesus dá bastante ensinamento, fala bastante coisa com os apóstolos, aí praticamente a última semana da vida de Jesus. Diz aí o seguinte, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, queridos, o Espírito Santo estava sobre os apóstolos e ele estava revelando aos apóstolos o Antigo Testamento, trazendo agora para o contexto da nova aliança. E o Espírito Santo estava lembrando tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta era a doutrina dos apóstolos. Era, querido, suprassumo, o ensinamento puro que Jesus deixou com eles e que estava escrito lá no Antigo Testamento. Eles agora estão ensinando a igreja, mas de maneira perseverante. O texto diz que todos os dias no templo eles estavam lá orando, ensinando, doutrinando o povo. Não havia dança, não havia autoajuda, não havia nada disso. Havia provavelmente alguns cânticos e havia ensino, doutrina dos apóstolos. E o texto diz que eles perseveravam, ou seja, eles estavam constantemente, todos os dias, eles não faltavam o exercício doutrinário dos apóstolos.
Por isso a igreja ficou tão bonita, por isso a igreja foi tão relevante em Jerusalém, e por isso eles encheram Jerusalém dessa doutrina. Foi a palavra dos fariseus e saduceus quando prenderam os apóstolos. Eles disseram: nós vos dissemos para não pregar nesse nome, contudo vós encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Ou seja, eles encheram a cidade de ensinamento, de instrução, de doutrina dos apóstolos. Aí mesmo em João, capítulo 16, Jesus continua orientando os discípulos. Versículo 13, João 16, verso 13, olha o que diz aí mais. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele não ia falar por ele próprio, ele ia falar aquilo que ele ouviu do Pai, e ele anunciaria outras coisas, coisas que haveriam de vir, verdades proféticas para frente, que hoje nós estamos vivendo. Queridos irmãos, essa era a doutrina ensinada naquele momento. E por isso a igreja tinha saúde espiritual, por isso a igreja suportou tamanha perseguição, mortes, né? Mais à frente, quando Nero chega no poder, a perseguição é muito forte, depois Domiciano e outros, até o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Depois do ano 70 houve outra perseguição forte, até os anos 90, quando João, então, vai para a ilha de Patmos exilado. A perseguição, querido, foi ferrenha, mas a igreja estava fortalecida. A igreja tinha força espiritual para resistir à perseguição. Por quê? Porque eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. A doutrina pura que Jesus havia deixado, fresquinha, e todo o Antigo Testamento, a doutrina de Cristo toda estava baseada lá no Antigo Testamento. Jesus não falou nada fora das Escrituras dos profetas. E o apóstolo Pedro, na sua carta, vamos agora à segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pedro ele vai falar da doutrina e ele vai falar da revelação de Deus para eles. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos comigo aí, versículo 16, esse é um texto de extrema importância. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 16. Olha o que Pedro vai dizer. Já alguns anos depois, mas Pedro está firme na doutrina que ele ensinava. Pedro não se desviou da doutrina. Isso é tremendo. Olha o que diz aí. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, aqui está o segredo dos apóstolos. A doutrina que eles ensinaram estava baseada nos profetas e nos santos do passado, que já haviam deixado escrito
através de revelação de Deus e todo o ensinamento que Jesus havia dado. O conteúdo fundamental para o crescimento da igreja, ali em Jerusalém, para o amadurecimento dos novos irmãos, estava fundamentado em toda a escritura do Antigo Testamento e naquilo que Jesus estava trazendo para eles. Então Pedro diz aí, nós não seguimos fábulas. Versículo 16. Fábulas aí, querido, é mito, é ficção. Não havia ali autoajuda, não havia mensagem psicológica, né? Não havia politicamente correto, não havia escritura, Bíblia pura, escritura sagrada, sã doutrina. Por isso a igreja era fortalecida. Por isso os irmãos eram firmes na fé. Quando a igreja foge da doutrina, ela começa a capengar, ela vai ficando fraca, ela fica raquítica, porque o alimento não é sólido, né? Pedro, na sua carta também, ele vai falar, desejais como meninos recém-nascidos o genuíno leite espiritual, a sã doutrina. Cada cristão que nasce na fé, que nasceu de novo, que foi regenerado, deve ser ensinado na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, para que então ele fique fundamentado, fortificado, alicerçado para a glória de Deus. Agora, queridos, isso depende também de cada um de nós, porque muitas das vezes estamos ensinando a sã doutrina e as pessoas não querem. Muitos reclamam, muitos querem louvor, querem mais tempo de louvor, reclamam da sã doutrina, muitos querem oba-oba, muitos não querem ser tocados lá na ferida, muitos não querem mudar de vida. Quando a doutrina dos apóstolos ela é exposta de maneira clara e objetiva, é quando ela é exposta também no discipulado, ela toca as feridas para curar. Ela confronta o pecado, mas muita gente não quer sair do pecado, muitos querem permanecer na rebeldia, e aí então reclamam da sã doutrina, e aí começam a mudar de galho em galho, e o resultado é que esse tipo de gente vai naufragar na fé. Pedro tinha certeza, queridos, do que ele estava pregando, quando ele diz aí, ó, que Jesus recebeu do Pai, vindo direto da glória, quando uma voz foi dita, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Pedro tem a clareza, Pedro tem a oportunidade de dizer aí no versículo 18, ora, essa voz nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Os irmãos sabem a passagem da transfiguração. Pedro estava lá. Pedro ouviu a voz vinda de Deus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, queridos irmãos, Pedro não tinha nenhuma dúvida de que ele estava pregando a sã doutrina, porque ele tinha o Antigo Testamento, e ele tinha a revelação que Jesus havia trazido, e ele tinha clareza e certeza que Jesus vinha da parte de Deus. Ninguém melhor do que Pedro, ninguém teve tantas oportunidades tremendas como Pedro, Tiago e João, os três que andaram mais perto de Jesus, né, nos momentos mais difíceis de Jesus e mais gloriosos, eles estavam lá. Então Pedro pode dizer aí com toda a autoridade, o que nós temos pregado a vocês não é invenção engenhosa, não são fábulas inventadas, mas é a palavra de Deus. Eu queria olhar outro texto que Pedro afirma isso com clareza, voltando a Atos. Deixa marcado aí a carta de Pedro, vamos voltar lá em Atos, agora capítulo 4, verso 20, quando Pedro está pregando diante dos fariseus. Capítulo 3 ele havia curado um coxo, e aí capítulo 4 ele é preso,
e ele está sendo arguído. E Pedro e João responde às autoridades o seguinte, Atos 4, verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, Pedro era uma testemunha viva. Não podia deixar de falar daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Ele ouviu uma voz, ele viu Jesus fazendo os milagres, ele ouviu Jesus ensinando, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus ensinando na praia, Jesus ensinando nas sinagogas, ensinando no templo, nas campinas. Eles ouviram todo o ensinamento. E agora eles só tinham que transmitir o ensinamento. Por isso a doutrina deles foi forte. Por isso a igreja naquele momento perseverava na doutrina dos apóstolos. Por isso então a igreja ali em Jerusalém, naquele momento, ela foi uma igreja forte, robusta, na sua fé. A perseguição não foi suficiente para derrubar a fé dos irmãos. Os irmãos foram muitos para a fogueira, queimados em praça pública, alguns foram lançados aos leões, alguns tiveram seus bens expoliados, porém a fé daqueles irmãos estava fundamentada. Queridos irmãos, e esse é um tempo que nós precisamos voltar à sã doutrina, porque à medida que o fim se aproxima, a perseguição vai apertar sobre a igreja, as profecias não mentem, preste atenção, eu e você precisamos estar atentos. Jesus disse que nos últimos dias vocês serão perseguidos de todos, serão odiados de todos por causa do meu nome. O simples fato de você levar o nome de Jesus, ser um cristão, vai trazer ódio das pessoas contra você e contra mim. Portanto, a nossa fé precisa estar fundamentada. Por isso a doutrina tem que ser sadia, tem que ser sã, não pode ser autoajuda, porque não ajuda coisa nenhuma. O que vai fundamentar a tua fé, querido, é exposição bíblica diariamente com perseverança, leitura, estudo, com perseverança, é que vai fortalecer a nossa fé para o dia do mal. Quando a noite vier, quando se abater a perseguição no tempo do fim, de maneira mais enfática sobre a igreja, em todos os países, quem ficará de pé, ainda que ficar de pé signifique morte, serão aqueles que estão fundamentados em Cristo e na sua doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. Voltando lá na carta de Pedro, volta comigo, por favor. Na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha o que Pedro diz aí. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Há um grupo de pastores aí dizendo que não precisa o Antigo Testamento. Isso é mentira. Isso não é verdade. Jesus estava baseado em todo o Antigo Testamento, os apóstolos seguiram e nós devemos também seguir. Por isso, Pedro ele afirma, ele falou tanto em Atos, como ele afirma aqui na sua carta, alguns anos depois. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Queridos irmãos, a palavra profética precisa estar em nós. As profecias que já se cumpriram, as que estão em andamento e um pequeno grupo que resta para se cumprir. Precisa estar clareando a nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Os nossos olhos precisam estar na palavra profética. E agora para nós, ela aumentou porque tem todo o Novo Testamento, que é onde também há profecias para o tempo do fim, profecias do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos,
santos homens de Deus que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, como diz o texto. Então eu e você, o que nós precisamos é de estar firmes na palavra profética. Pedro, querido, quando cita isso aí, ele está certamente lembrando lá de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Vamos comigo a Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, lá no começo. Mas lá o profeta Moisés já deu um sinal para o povo de Israel. Vamos comigo a Deuteronômio 18, versículo 15. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, chamado Pentateuco, 5 livros da autoria de Moisés. E Deuteronômio é mais ou menos uma repetição dos 4 outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio, Moisés está no pé de entrar em Canaã, ele não vai entrar, e ali ele começa então a fazer discursos para o povo, lembrando toda aquela trajetória dos 40 anos lá no deserto. E aí então vai discorrendo o livro de Deuteronômio. E olha o que Moisés diz aí, Deuteronômio 18, verso 15. Vamos ler o versículo 18 também. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Esse profeta é Jesus. Moisés está apontando para Jesus. Imagina você lá no começo da história, Moisés está profetizando e dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Versículo 18. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Queridos irmãos, pensa comigo. Lá atrás Deus já estava anunciando que Jesus viria, seria o profeta, e Deus mesmo colocaria as palavras dele nos lábios de Jesus. Jesus vai repetir isso diversas vezes para os fariseus. Ele diz: eu não falo de mim mesmo, eu falo do meu Pai, aquele que me enviou, que está comigo. Aquilo que eu ouvi de meu Pai é que eu falo. E os fariseus não entenderam, não ouviram a pregação de Jesus. Mas não é de se espantar, porque hoje o mesmo acontece. As pessoas não querem ouvir de Jesus. Muitos que estão dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, também não querem ouvir de Jesus. Preferem ouvir autoajuda, preferem ouvir psicologia, filosofia. Não querem ouvir as palavras do Senhor Jesus, que foram dadas pelo próprio Deus. Por isso, então, a igreja tem se fragmentado, tem enfraquecido, queridos. Por isso, esse pilar, ele é de extrema importância. A igreja em Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Pedro, ele teve o privilégio de ler as profecias e de viver o cumprimento delas na pessoa do Senhor Jesus. Então Pedro leu o que Moisés escreveu, e Pedro agora está vendo o profeta Jesus, que tem palavras vivas. As palavras de Jesus não eram como dos fariseus. Diversas vezes aparece isso no texto. Ele falava como quem tinha autoridade. E isso então foi glorioso. E agora os apóstolos que ficaram com a responsabilidade de dar continuidade à igreja, o que eles ensinavam era o que eles ouviram de Jesus e o que eles aprenderam no Antigo Testamento. Queria voltar com vocês em Atos 3. Nós estamos caminhando para o final e hoje a gente vai ficar apenas aí nesse primeiro pilar, porque não dá para passar correndo, queridos. A questão da doutrina dos apóstolos é a espinha dorsal para a igreja hoje. É uma das questões de maiores problemas hoje para a nossa igreja, a igreja dos nossos dias, é que a igreja abandonou
a doutrina dos apóstolos. E ela se meteu em várias coisas. Como disse o apóstolo Pedro, ela se meteu em ficções, em coisas inventadas pelo homem decaído, muitas das vezes pecadores, sem Cristo. E você vê pregadores usando mão dessas coisas e abandonando a doutrina dos apóstolos. Vamos lá em Atos, capítulo 3, vamos voltar em Atos. Agora, a pregação de Pedro no templo, logo após a cura do coxo, ali na Porta Formosa. Atos capítulo 3, verso 12, mostra o discurso de Pedro. Atos 3, verso 12. Pedro estava se dirigindo ao povo, eles estavam indo para o templo, havia um coxo na porta, pedindo esmola. Pedro olhou para o homem e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem, na mesma hora, deu um salto, e diz o texto que ele entrou no templo louvando a Deus e saltando de alegria. Ah, queridos irmãos, alvoroçou o templo e eles então foram para o pátio, que era o local que eles tinham maior acesso para pregar o evangelho. E agora então Pedro se levanta e começa a pregar ali mesmo. Atos 3, verso 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Percebam que Pedro vai lançar mão lá do Antigo Testamento. Eles não tinham outro livro. O livro era esse, queridos. E hoje nós temos o livro, de maneira mais completa, o Antigo e o Novo Testamento. Não há por que lançar mão de outras coisas, de outras falácias. É a sã doutrina, é a Bíblia Sagrada. Se nós perseverarmos nela, teremos uma igreja firme, fortificada, fundamentada, cristãos que crescem para a robustez da fé, cristãos que vão para a maturidade. Todos quantos perseverarem na fé, forem discipulados, treinados, instruídos na palavra, serão cristãos que enfrentarão a morte de frente, sem vacilar. Preste atenção nisso. Voltando ao texto. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos. Quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Percebam que Pedro, ele vai nos profetas e ele declara com clareza: Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta
será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Percebam aí, querido, todas as nações da terra devem receber a palavra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Queridos, percebam que Pedro, ele lança a mão dos profetas, ele traz à luz aos seus ouvintes que o que estava acontecendo foi o que foi profetizado por Moisés e por todos os santos, que Cristo haveria de vir, morrer e ressuscitar, ir ao Pai. Mas aqui Pedro também já fala da segunda vinda dele, no tempo em que será restaurado todas as coisas. Ah, queridos irmãos, e agora nós, igreja dos nossos dias, aguardamos esse tempo em que todas as coisas serão restauradas. E essa deve ser a nossa pregação. Precisamos estar firmes, aguardando a volta de Cristo, porque brevemente a trombeta soará. Queridos irmãos, brevemente o anjo tocará a trombeta. E quantos estarão firmes na fé? O próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? E eu quero encerrar trazendo você para essa questão da doutrina dos apóstolos, da perseverança. Nenhuma profecia é de particular elucidação. Nós precisamos crer nisso, queridos. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, e se você não crê nisso, você está morto. Pode abandonar sua fé. E há muita gente por aí pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles estão dizendo que a Bíblia contém algumas partes da palavra de Deus. Isso é uma pregação liberal, maligna e diabólica. Pedro é categórico em dizer ali que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Paulo, quando orienta Timóteo, ele diz: toda a Escritura ela é para o ensino, ela é boa para o ensino, ela é boa para a repreensão, ela é boa para redarguir. Querido irmão, querida irmã, não abra mão da Bíblia Sagrada, não abra mão da tua Bíblia, estude com afinco, persevere no estudo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro pilar. E nós vamos parar por aqui, se Deus quiser, e Jesus não voltar. Domingo, então, a gente continua no segundo pilar. Perseveravam na comunhão. Terceiro pilar. Perseveravam no partir do pão. Quarto pilar. Perseveravam nas orações. Queridos irmãos, todos esses 4 pilares, a igreja dos nossos dias precisa voltar com urgência a perseverar nessas coisas, para que então sejamos uma igreja relevante para esse tempo, uma igreja bonita, madura, uma igreja que vai causar impacto na sociedade. Somente assim, queridos, vamos causar impacto na sociedade desse tempo, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão dos santos, perseverando no partir do pão. Não pode haver ninguém na igreja local passando fome. Não pode haver isso. Há de haver comunhão no partir do pão. E também comunhão nas orações. Talvez essa seja a parte mais difícil da igreja perseverar nas orações. Oração perseverante, oração de noite, oração e súplica para que o Senhor se manifeste em nosso meio para a glória de Deus. Amém, queridos?
Deus nos guarde nessa noite, Deus nos abençoe, nos fortaleça. Deus nos dê uma noite de descanso e paz. Amanhã é um dia abençoado, com palavra de Deus. Você que vai trabalhar, Deus te guarde, te livre de toda a contaminação. Você que está trabalhando em casa, tem mais tempo ainda para ler a Bíblia, porque você ganhou o tempo que você estava na condução, você está trabalhando em casa. Então você tem aí 3 horas, 4 horas, 2 horas a mais, que você pode ler a Bíblia, você pode orar, buscar a presença do Pai Celestial e então ser fortalecido no Senhor e na fé. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, que a tua palavra cumpra aquilo para a qual ela foi determinada. Tua palavra que não volta vazia, não volta atrás. A tua palavra que é poderosa, Senhor, que ela possa avivar o nosso coração nesse tempo. Senhor, aviva-nos pela tua palavra, aviva-nos pelo poder do Espírito Santo, aviva a tua igreja, nos traz de volta a sã doutrina. Ó Deus querido e eterno, dá-nos amor à tua palavra, dá-nos amor à sã doutrina, abre a nossa fé, abre a nossa mente, amplia a nossa cosmovisão, revela-nos as tuas verdades para a glória do teu nome. Ó Deus, e prepara a tua igreja para o tempo do fim, prepara o teu povo para a perseguição que virá sobre nós, prepara cada um dos cristãos. Ó Deus, que cada um esteja fortalecido na fé, através da sã doutrina, da doutrina dos apóstolos, para o louvor e a glória do teu nome. Senhor, restaura os dons da igreja, os dons de curar, nesse tempo tenebroso de enfermidades e pestes. Ó Senhor, unge as nossas mãos para impor e curar os enfermos, para a glória e louvor do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, querido? Deus te guarde, Deus te dê uma boa noite de descanso, uma boa semana, e se Deus permitir, domingo estaremos juntos. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, lá no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição, compartilhe e dê ali então um joia para que possamos espalhar a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço.